O vazamento de dados que aconteceu na semana passada na XP Investimentos era previsível? Era possível que os gestores, sócios e a diretoria da XP identificasse esse vazamento, identificasse o que poderia acontecer previamente para que os danos pudessem ser evitados? A resposta eu vou te dar no vídeo de hoje. E eu quero te explicar também para trazer um pouco de praticidade para este vídeo, né? Algo que seja útil para você. Eu vou trazer aqui alguns aspectos do processo de adequação de uma empresa à Lei Geral de Proteção de Dados e como você, empresário, gestor que está à frente de um negócio, pode blindar a sua empresa do ponto de vista do compliance de dados, tá? A XP Investimentos é uma grande companhia aqui do Brasil, uma empresa muito bem posicionada no mercado e que certamente tem uma equipe de segurança da informação, tem uma equipe de desenvolvedores muito qualificados, tem uma equipe jurídica, uma equipe de compliance, uma equipe que está preparada para lidar com desafios como este de um incidente de dados pessoais. O grande problema é que, por ser uma empresa que está mais exposta, que é bem posicionada no mercado, uma situação como essa acaba chamando a atenção da mídia e isso repercute em notícias, em blogs, sites, etc. E, de algum modo, gera algum tipo de dano reputacional, né? A XP Investimentos, na semana passada, tão logo ela identificou ali que o vazamento, houve um incidente de dados pessoais, ela fez um comunicado oficial que é o procedimento que a legislação exige que as empresas façam. Ou seja, você identifica que houve um incidente, você tem que identificar o tamanho dele, tem que saber a extensão dos danos que ele pode causar, comunicar os envolvidos, no caso os titulares dos dados pessoais, e comunicar também à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. A XP fez isso, mas é claro que sempre vai gerar uma repercussão, acaba virando uma polêmica, né? Afinal de contas são dados financeiros, dados relevantes. Até eu trouxe a lista aqui dos dados pessoais que foram envolvidos, então não teve dados de identificação, como nome, telefone, e-mail, data de nascimento, estado civil, gênero, cargo, nacionalidade. Tivemos dados financeiros, o número da conta na XP, questões relativas ao próprio assessor de investimentos, né? Então quem era o assessor ali da pessoa, tudo isso são informações que foram comprometidas nesse incidente. Não necessariamente o incidente de dados pessoais é um vazamento, é um compartilhamento indevido da informação. Muitas vezes o incidente ele é o corrompimento do dado, é algum tipo de alteração que vai prejudicar o titular, que vai prejudicar aquela informação. Esse tipo de incidente, toda empresa está sujeita a passar por ele. Nesse caso da XP, inclusive, nem foi a XP diretamente, a instituição XP que passou pelo problema, foi um fornecedor, uma empresa que foi contratada, que era uma parceira comercial da XP, que se envolveu naquele incidente, acabou passando por isso, e isso repercute diretamente na XP e para os seus clientes, que são os titulares dos dados pessoais. Para a gente poder estabelecer algumas diretrizes aqui, você entender como é que a sua empresa pode se posicionar nesse mercado em relação à proteção de dados pessoais, é interessante você entender a cadeia de informações e a cadeia de dados pessoais, o modo como os dados são custodiados. Qual que é a cadeia de custódia dos dados pessoais em uma relação comercial? Não necessariamente a sua empresa vai coletar os dados para fins que são do interesse da sua empresa. Se você tem, por exemplo, uma plataforma que é um CRM, vou pegar um exemplo simples. O seu CRM, ele não necessariamente você vai coletar os dados ali que o seu cliente vai imputar dentro da plataforma para o seu interesse. Você pode até anonimizar aquele dado e utilizar de forma estatística para gerar algum tipo de informação relevante para você. Mas você não precisa saber exatamente os dados daquele cliente que ele imputou dentro ali do seu CRM, porque, afinal de contas, o seu core business não é para aquele cliente final necessariamente, mas sim para o cliente que te contratou. Aquele lead que está lá pertence a ele. Então, o seu cliente ele se posiciona como o proprietário, o controlador desse dado pessoal. Você, que é o CRM, é apenas um operador desse dado. E aqui entra um aspecto importante, que é você identificar em qual papel a sua empresa se encaixa dentro da cadeia de custódia de dados pessoais. Sua empresa ela vai ser um agente de tratamento enquadrado como um operador de dados pessoais ou como um controlador de dados pessoais. A diferença é muito simples. O controlador de dados pessoais é aquele que toma decisões a respeito de como os dados serão utilizados. Ele é efetivamente quem tem interesse final naqueles dados, o interesse comercial ou não, mas ele tem um interesse final em manusear aqueles dados, em fazer uso deles. O operador de dados pessoais, o interesse final dele não é necessariamente em cima do dado. Ele simplesmente manuseia esses dados, faz a gestão desses dados sob orientações do controlador. Então ele faz exatamente o que o controlador quer.
No caso do CRM, que é o exemplo que eu mencionei no início, a figura do operador é o CRM. A plataforma de CRM, se ela não faz o uso daqueles dados, dos leads que são imputados ali, para fins próprios, ela é apenas uma operadora de dados. Ela só manuseia os dados na diretriz que o controlador disse para ela fazer. Tanto é que, se o controlador chegar na plataforma de CRM e apagar toda a base, aquele operador de dados, que é a sua empresa, a sua plataforma de CRM, ela vai ter que excluir esses dados. É diferente, por exemplo, no caso inverso, de quem capta esses dados e faz o input desses dados na plataforma de CRM. Nesse caso, se a sua empresa ela exerce esse papel, a sua empresa é uma controladora de dados. Nesse exemplo da XP, para a gente trazer um pouco mais de realidade para isso, e usar até o exemplo do que aconteceu para trazer a figura do agente de tratamento operador e a XP ela opera como uma controladora de dados. Ela que tem os dados daqueles clientes, ela que coleta, ela que tem interesse naquelas informações. O operador de dados, que é o fornecedor que foi envolvido no incidente, não necessariamente ele vai ter um interesse final naquelas informações. Ele manuseia, ele faz tratamento, mas ele faz tratamento em nome do controlador. Essa diferença é fundamental porque o nível de responsabilidade é diferente para ambos os papéis. Claro que ambos vão ser responsabilizados em alguma medida, mas os dois têm níveis de responsabilidade diferentes. E entender onde é que a sua empresa se encaixa nessa cadeia de custódia do dado pessoal vai fazer toda a diferença para que você não se envolva em situações que podem gerar um dano reputacional muito grande para o seu negócio. Nós percebemos que esse caso da XP, ele levanta ali pelo menos 4 tendências, né, que estão muito presentes hoje em dia no mercado, especialmente no mercado digital. A gente percebe o primeiro item, né, o primeiro aspecto e tendência que a gente observa é a quantidade de vulnerabilidades que existe numa cadeia de custódia de dado pessoal. Muitas empresas coletam dado pessoal de um cliente, de um titular de dados, e compartilham esse dado com vários fornecedores. Seja para uma necessidade, é importante para poder prestar o serviço, então se você pega um dado e coloca numa planilha dentro do Google Drive, você está compartilhando aqueles dados com o Google. Né? E o Google exerce um papel ali, a princípio, de operador de dados pessoais. Mas você também compartilha com várias outras plataformas e ferramentas. Então, essa cadeia de custódia do dado pessoal, ela é muito sensível, porque você precisa se certificar de que cada fornecedor que vai ter acesso aos dados que você coletou, onde você é o controlador, está adequado do ponto de vista de LGPD, está adequado do ponto de vista de privacidade. Isso envolve uma due diligence, isso envolve organização de documentos, revisão de cláusulas contratuais. Sem isso, você não vai conseguir tirar do papel a estruturação jurídica do seu negócio. O segundo item, que também é muito relevante, é o aumento drástico de ataques cibernéticos que tem acontecido. Muitas empresas estão sendo alvo de ataques cibernéticos, alguns maliciosos, outros não intencionais, outros intencionais, mas ainda que sim não geram danos, mas todas estão expostas a isso. E sem ter uma estrutura de segurança da informação adequada, e sem ter o cuidado interno, né, de se precaver em relação a informações que podem se tornar públicas, você vai estar sujeito a situações como essa que a XP passou. Tá? A terceira tendência que a gente identifica são as consequências reputacionais para o seu negócio, porque uma empresa como a XP, ela é grande, ela está exposta e uma situação como essa naturalmente vai gerar algum tipo de desconforto nos seus clientes. Né? Eu, como cliente da XP, por exemplo, fiquei um pouco desconfortável, afinal de contas, meus dados ficaram expostos, né? Não é uma situação muito interessante. No entanto, a XP ela consegue passar por isso. Muitas empresas, a depender do tamanho do problema, podem não conseguir superar uma situação como essa. Podem amargar os danos reputacionais disso durante muito tempo. Então, isso é uma tendência que vale a pena a gente observar e ressalta a importância de você adequar a sua empresa à LGPD. A quarta tendência, e a última aqui que a gente identifica, é essa crise que existe na perspectiva de um dano reputacional para a empresa e como você pode se posicionar, o seu negócio pode se posicionar para transformar essa crise em oportunidade. Afinal de contas, da mesma forma que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com privacidade, elas estão dando cada vez mais valor às empresas que se preocupam também com seus dados e com a sua privacidade. Então, usar ali uma ideia de um selo de adequação à LGPD, mostrar compromisso, transparência em relação ao uso dos dados pessoais é um fator que pode ser um diferencial competitivo para o seu negócio no nosso mercado hoje em dia. Eu vou recomendar para você aqui 4 atitudes ou 4 ações que vão fazer toda a diferença no seu processo de resguardo em relação a situações como essa. O primeiro deles você precisa fortalecer a sua cadeia de fornecedores, se certificar de que os contratos que você tem com esses fornecedores estão adequados, tem cláusulas de
proteção de dados pessoais, estabelecem bem os papéis. Muitas vezes as empresas vão exercer papel de co-controladoras de dados, não necessariamente de operadoras. E muitas vezes a sua empresa pode se encaixar como co-controladora. E a responsabilidade nesse caso ela é compartilhada. Então você tem que entender o seu papel em uma dessas situações ali da cadeia de fornecimento e de custódia dos dados para você não se ver envolvido numa situação complicada por causa de um desleixo de um fornecedor que você tem na sua estrutura. O segundo item que você deve se atentar é o plano de resposta a incidentes. Toda empresa precisa ter um bom plano de resposta a incidentes. O que isso significa? Uma política que estabelece um passo a passo para que você possa, numa situação como essa, saber exatamente o que fazer, a sua equipe saiba o que fazer. Toda empresa está sujeita a passar por isso, é inevitável. Então, respondendo a pergunta que abre este vídeo, se era possível prever o que aconteceu, sim, era possível prever, porque toda empresa está sujeita a isso. Toda empresa pode passar por isso, por mais adequado que esteja, por mais organizadinho que esteja. Mas o que vai diferenciar se a sua empresa ela pode se afundar numa situação como essa ou dar a volta por cima e transformar essa crise em uma oportunidade? É o quão preparado você está para sair dessa situação. E isso envolve ter um bom plano de resposta a incidentes, que vai ser esse mapa para que toda a sua equipe, desde a pessoa que identifica ali o incidente, até a sua equipe que vai cuidar da segurança, da mitigação de riscos, da contenção dos danos, toda a sua equipe sabe exatamente o que fazer num incidente como esse, e isso evita uma repercussão muito ruim, não somente para o seu negócio, mas para os titulares de dados, que é a nossa preocupação maior. A gente tem que se preocupar realmente com as privacidades, não, com a privacidade das pessoas. Isso faz toda a diferença e se torna um diferencial competitivo para o seu negócio. Então, ter esse plano faz toda a diferença. A XP certamente tem um plano de resposta a incidentes, inclusive esse comunicado que fizeram na semana passada é parte do plano de resposta a incidentes. Se a sua empresa ainda não tem, vale muito a pena ter. E se você também não deixou seu like nesse vídeo, eu não sei o que você está esperando, cara, porque um conteúdo como este, usando a situação prática da XP para trazer um conteúdo real, jurídico da vida real, para você, aplicável ao seu negócio, que vai ajudar a sua empresa a se tornar uma empresa mais robusta, mais segura juridicamente, eu acho que vale a pena, Vale deixar. A gente prepara aqui esses vídeos com tanto carinho, a gente para poder conversar com vocês e trazer esse conteúdo que eu acredito que faz toda a diferença na sua estrutura operacional, no seu negócio, principalmente se você aplicar. Então, deixe o seu like, curta esse vídeo para chegar a mais pessoas e também, se quiser receber mais vídeos como este, se inscreva, porque a inscrição nos mostra que você quer acompanhar mais vídeos e quanto mais inscritos, mais animado eu fico para gravar esses vídeos aqui. Então, espero que estejam aproveitando e deixe seu like aqui também para a gente poder avançar com a produção de conteúdo. Agora que eu falei para vocês aí as coisas que vocês devem fazer, para além, é claro, de você ter um plano de resposta a incidentes, de você fortalecer a estrutura da cadeia de custódia de dado pessoal, é importante que você faça um programa de adequação LGPD. Sem esse programa de adequação, a sua empresa ela pode estar sujeita a passar por isso, mas passar mal por isso. Passar por isso é quase inevitável. Inevitavelmente, se você cresce, você trata dados pessoais, você vai estar sujeito a passar por situações como essas. Como eu comentei, o mais importante é saber como sair dela. E para sair bem de uma situação como essa, você precisa estar preparado para ela. E um bom programa de adequação à privacidade vai fazer toda a diferença. Você pode começar desde o mapeamento de dados pessoais até a implementação e treinamento da sua equipe. Todo esse processo vai consolidar a sua empresa, fortalecer sua base jurídica para que você possa continuar crescendo. Mesmo que você passe por uma situação como essa, você consegue dar a volta por cima e transformar essa situação problemática em uma oportunidade, um diferencial competitivo para o seu negócio. Então, ter um programa de adequação é um item fundamental para qualquer empresa aqui no Brasil, especialmente desde 2018, que a LGPD ela começou a ficar um pouco mais ativa. No período pandêmico ali, durante a pandemia, a gente teve um momento onde a digitalização das coisas foi muito maior. Hoje em dia as pessoas estão muito mais abertas a compartilhar dados pessoais e quanto mais dados você tem acesso, mais responsabilidade você vai ter. Então, fazer um bom programa de adequação é um dever de casa. Você não precisa fazer um programa muito completo, muito robusto. Você tem que fazer um programa adequado ao seu negócio. E é justamente isso que a nossa equipe aqui na Safe faz. A gente identifica no seu negócio o que você precisa, identifica qual é o tipo de adequação que vai ser necessário para o seu negócio funcionar dentro dos limites da lei e te prepara, você e a sua equipe, para passar por situações como essa sem tantos danos, não somente para a sua empresa, mas também para os seus clientes e titulares de dados pessoais. E hoje eu trouxe aqui para a gente finalizar uma colinha de quais são os documentos que você precisa ter minimamente no seu programa de governança em privacidade para que situações como essa que a XP passou
possam acontecer com a tua empresa, mas você vai estar 100% preparado. O primeiro deles é uma política de resposta a incidentes, como eu comentei, é um documento fundamental, é uma das etapas que eu mencionei que você deve correr atrás para garantir que está funcionando, para garantir que está 100%, né? Um acordo de tratamento de dados pessoais com todos os seus fornecedores na cadeia de custódia de dados pessoais. Então, todo mundo que tem algum nível de acesso aos dados pessoais da sua empresa, dos seus clientes, dos seus colaboradores, deve ter bons contratos com a sua empresa, com cláusulas de tratamento de dados pessoais que não exponham o seu negócio a vulnerabilidades do ponto de vista contratual. Você precisa ter um relatório de impacto à proteção de dados, que inclusive é um documento que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é esse documento que ela pede quando acontece um incidente como esse, porque ela quer entender se você fez um estudo, se você estava monitorando, se você tem um retrato fiel de como está a estrutura de proteção de dados. E o relatório de impacto à proteção de dados é que vai mostrar isso. Quais são as vulnerabilidades que você identificou no seu negócio previamente? Quais medidas você tomou para garantir que, caso acontecesse alguma coisa, você estava preparado, os danos seriam menores? Se você não apresentar isso de forma justa para a NPD, você certamente vai sofrer sanções, seja ela a suspensão do tratamento dos dados, seja ela uma multa específica. Então é importante se preparar para essas situações. Terceiro item, o inventário dos dados pessoais. Essa coletânea, esse mapeamento que você faz para identificar e setorizar seus dados, segmentar os dados, dados sensíveis, dados de criança e adolescente, dados normais, dados que podem trazer algum tipo de complicação, tanto para o titular quanto para a sua empresa, como você deve limitar os acessos, então quem deve ter acesso ao que dentro da estrutura da sua empresa. Não é legal, não é sugerido, né, recomendável que todo mundo na empresa tenha acesso a tudo, é importante ter limitações e um bom programa de privacidade vai prever isso para você. Por fim, a famosa política de privacidade, né, política de governança em privacidade, essa política, esse aviso que vai ficar exposto ali para os seus titulares de dados, para os seus clientes, para quem você coleta dados pessoais, tem que expor o modo como você trata esses dados, a finalidade, a base legal, a justificativa, né, para você fazer uso daquele dado, por quanto tempo ele vai ficar na sua base, qual que é o seu processo de eliminação desse dado. Tudo isso está dentro de um programa de privacidade, por isso que eu recomendei, né, assim, não dá para fazer um programa sozinho, pessoal, é importante ter alguém que vai te ajudar, e aqui na Safe a nossa equipe está à disposição para isso. A gente já passou por isso aqui várias vezes, tivemos inclusive alguns casos de incidente de dados pessoais, onde o fato da nossa equipe estar lado a lado com o nosso cliente ajudou muito a lidar com aquela situação. E nós também temos a figura do DPO, que é o encarregado de dados pessoais, que é alguém que vai ficar à sua disposição no dia a dia para garantir que a comunicação com os titulares e com a autoridade nacional funcione bem. Tudo isso você encontra aqui na Safe. Por fim, pessoal, era isso. Eu queria trazer um pouco desse contexto do caso da XP para que a gente pudesse discutir um pouquinho, né, a importância da adequação LGPD, como a sua empresa pode se posicionar, quais elementos são mais relevantes, quais são as tendências aí que a gente percebe no movimento de mercado, como o seu negócio pode se preparar, passar por uma situação como essa e sair por cima, né, transformando uma crise numa oportunidade. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Não se esqueça de deixar o seu like, porque ele é muito importante pra gente. E também aproveitar os vídeos que a gente tem gravado aqui toda semana. Temos lives que estamos feitos aqui toda semana com vários conteúdos legais. Estamos trazendo pessoas da nossa equipe para falar com vocês sobre temas práticos, temas que a gente vivencia no dia a dia aqui dos nossos clientes e que certamente vão fazer diferença no seu negócio. É só você se inscrever, acompanhar os outros vídeos e eu te espero aqui para o nosso próximo vídeo. Até lá!